Na verdade, na minha família não tem nenhum médico assim de relacionamento assim direto, então eu não tive a convivência com a medicina no meu dia a dia, né? O que me chamou a atenção assim dessa área da saúde especificamente é que eu desde criança eu tive muita vontade de fazer uma área de pesquisa, então eu me imaginava como uma cientista. E dentro disso, né, eu me imaginava também, veja que nascida em 53, na época que eu comecei a ir à escola, ainda o papel da mulher ainda estava mudando do ponto de vista, assim, não éramos todas profissionais e muitas optavam por algum outro tipo de trabalho e fazer mais o trabalho dentro de casa, né, como mãe, de família. Eu tinha o exemplo da minha própria mãe, a minha mãe fez essa trajetória, mas depois, quando eu tinha 15 anos de idade, ela fez vestibular para Sociologia, passou na URGS e cursou. Então, eu tinha um modelo da minha mãe em casa, né, e a família que ela construiu e ajudou o meu pai nesse sentido, no ponto de vista de dar o apoio para ele, e ao mesmo tempo eu tinha dela um incentivo para eu me tornar uma profissional, coisa que ela só foi conseguir fazer um curso superior lá quando eu tinha 15 anos de idade. Então eu tinha uma dualidade dentro de mim, eu tinha uma ideia que eu queria fazer pesquisa, mas que seria mais fácil para eu poder evoluir dentro de uma profissão, fosse qual fosse, naquela época eu não pensava na medicina, que eu pudesse trabalhar com meu marido, sabe? Porque assim eu teria uma situação familiar e uma situação profissional que iriam progredir juntas. Isso uma ideia que eu tive lá com 7 anos de idade. Quando eu prestei meu primeiro vestibular em medicina, não foi meu primeiro vestibular, como eu queria pesquisa, eu pensei assim, não, eu vou fazer alguma coisa que não seja um curso tão grande ou tão extenso, desculpa, porque depois eu vou fazer uma especialização e, na verdade, eu quero trabalhar com pesquisa básica. Eu tinha uma prima minha que era farmacêutica, ela disse assim, por que tu não faz medicina? Porque em medicina tu consegues tanto aliar a pesquisa básica com a pesquisa clínica e eu acho que te dá um subsídio maior para ir adiante na tua profissão. Eu digo, não, mas eu não quero fazer cirurgia, eu quero fazer direto. Então, o meu encanto dentro da farmácia foi exatamente a bioquímica. E eu fiz farmácia e bioquímica e pensei em fazer um mestrado e depois doutorado no exterior para trabalhar dentro da universidade. E eu fiz farmácia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul para trabalhar como docente e pesquisadora dentro da universidade, dentro do departamento de bioquímica. E eu tinha naquela época o professor Tuís Condi, que já falecido, como assim o meu mestre e o meu mentor, né? E dentro disso eu consegui uma bolsa para estudar na Alemanha, mas aí conheci o meu marido, né, que é meu marido há quase 40 anos já. E ele era médico, né? Então eu já tinha terminado a faculdade de farmácia e bioquímica, eu estava pronta a fazer um doutorado fora. Ele era médico e nós conseguimos coordenar assim cursos de pós-graduação, que seria o caso dele em medicina e em radiologia, né, que é o que eu faço hoje, né, juntos, e fomos para a Universidade da Califórnia em São Francisco. Ele fez um fellow em radiologia e eu fiz um mestrado em endocrinologia básica. E dentro disso, lá em São Francisco, convivi com muitos médicos junto com meu marido. Quando eu voltei, eu pensei assim, mas eu teria vontade talvez de fazer medicina. E aí, sem querer, eu casei as duas coisas, a vida profissional e a vida pessoal. E nesse caminho eu comecei a trilhar para o lado, então, da medicina. Então, quando eu voltei dos Estados Unidos, isso foi em 1977, né? Eu voltei, eu tinha, como naquela época eu tinha um mestrado em endocrinologia básica, como naquela época quase não tinha professores com mestrado, doutorado, e tinha uma figura do professor visitante. Então o professor Dick me ofereceu a possibilidade de entrar como discente, como professor de visitante, porque precisava de massa crítica para os cursos de pós-graduação que estavam naquela época se formando aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a bioquímica foi um dos expoentes nesse sentido. Como eu tinha o diploma de mestrado, havia um interesse que eu fosse contratada pela universidade, sem até concurso, naquela época se contratava como professor visitante, né? E eu tive essa possibilidade através do meu mestre Tuís Condi. No entanto, assim, já tinha sido mordido pelo bichinho da medicina e a minha ideia era fazer
um novo vestibular, prestar para medicina, onde eu poderia fazer tanto pesquisa básica como pesquisa clínica e mais ainda, eu podia evoluir numa vida profissional e familiar junto com meu marido médico radiologista, né? Então, se encaminhou para eu seguir trabalhando dentro do departamento, no entanto eu fiz vestibular para medicina, né? E isso foi em 1979, né? E passei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E naquela ocasião também eu estava grávida do meu primeiro filho, que nasceu em maio de 79, e eu tive que optar. Obviamente eu não poderia ser professora da universidade e estudante ao mesmo tempo, então eu tive que conversar com o meu mestre Dick, que ficou um pouco desiludido que eu não ia continuar dentro do departamento de bioquímica, mas assim eu construí um novo caminho. Dentro desse novo caminho, dentro dessa nova escolha profissional, eu já era assim entre 7 e 8 anos mais velha do que meus colegas de turma, não é? E eu tive os 3 filhos na faculdade. Então, como eu disse para vocês, meu primeiro filho, meu marido, Neymar e eu, temos 3 filhos, o Olavo, o Pedro e o Felipe. O Olavo nasceu no primeiro ano da faculdade, o Pedro nasceu no 4º ano da faculdade e eu me formei grávida no gabinete do então diretor da Faculdade de Medicina, o Dr. Manfroy, 3 meses depois da colação de grau da minha turma, porque eu estava grávida do Felipe, o meu terceiro filho, que hoje tem 30 anos. Em 84, a minha ATM é de 84. Na verdade, eu me formei em março de 85 por conta do estágio que eu tive que retardar até para poder tomar conta da família, né? Então, foi um pouco diferente a minha vida acadêmica, digamos assim, não é? Porque enquanto os colegas estavam dentro do centro acadêmico, organizando coisas assim, atividades dentro do centro acadêmico da Faculdade de Medicina, os rapazes era futebol, as meninas outras coisas, para esse tipo de atividade eu não tinha espaço, porque no início até da faculdade me ajudou muito os créditos que eu tinha antes da bioquímica, o conhecimento que eu tinha também, então muitas coisas assim teóricas, às vezes eu não precisava de atividade presencial, até porque eu tive os bebês, amamentei meus filhos também, então isso aí me deixou sem tempo para poder festejar e comemorar junto com a minha turma. Mas, por outro lado, eu tive auxílio de muitos, né? Exatamente entendendo em plantões, em escala de plantões, de forma que eles me ajudaram a poder me formar médica também. Eu acho que na minha turma é mais ou menos equilibrado entre homens e mulheres e, na verdade, a medicina é uma área que atrai mulheres porque é um tipo de atividade de cuidado, assim como a gente dentro do lar as mulheres cuidam dos filhos, né? Cuidar dos nossos pacientes parece uma extensão de uma atividade, sabe, comum a todas as mulheres. Então, tanto que, por exemplo, dentro da escola de enfermagem, a maioria são mulheres, e a gente vê, não é, esta mudança no momento que as mulheres não faziam faculdade, então, óbvio que os homens tinham a maioria dentro da faculdade de medicina. Eu acho que isso foi aos poucos modificando assim num bom sentido, e as mulheres se mostram muito capazes dentro de concursos, de vestibulares, etc. Então, não é esse o problema. Então, eu acho que isso aí ampliou, né, e ajuda, eu acho que dentro da medicina a entrada das mulheres é muito importante, porque tem um outro olhar, né, um viés diferente, né, e as mulheres, nós temos aqui, está falando da situação das mulheres dentro da medicina, apesar das mulheres ainda serem maioria, hoje serem maioria, inclusive nas escolas de medicina e em determinadas residências, ainda em posições chaves de poder, resolutivas, mesmo dentro da universidade, se vocês forem olhar, muitas vezes dentro dos sindicatos e conselhos, faltam mulheres, né? Então, muitas vezes a gente tem que ter uma situação proativa, né? De trazer essas mulheres, que a gente tem um outro olhar, uma outra maneira de poder colaborar dentro desse universo médico, que é o que nós estamos conversando aqui agora. E dentro de toda a sociedade, como eu penso e como, na verdade, nós desenvolvemos um trabalho, que depois a gente pode abordar, que exatamente um programa comunitário que se chama Mulher e Saúde, que é um programa comunitário da Rádio Mágica, onde eu trabalho, né, que é para passar informação às mulheres. Pois então da parte acadêmica mesmo da faculdade, não é? Tive muitos professores e alguns professores eram até colegas meus
de quando eu fiz meu primeiro vestibular, porque eu tinha 8 anos de diferença da minha turma, né? Colegas meus que tinham entrado na medicina, que tinham feito residência e de repente estavam em situações de fazer estágios ou serem preceptores em algumas disciplinas, então foi interessante. E dentro disso, as disciplinas que mais me chamavam a atenção, como eu tinha um background em bioquímica, a endocrinologia era uma área que eu sempre gostei de clínica. Aí tu vais me perguntar, então, como é que acabou na radiologia? Mas, de novo, nessa situação. Naquela época, eu disse que meu marido era radiologista, tinha feito um fellow quando nós estivemos juntos em São Francisco, na Califórnia. Ele na Universidade de São Francisco, em São Francisco, e eu em Berkeley. E naquela época, ele trabalhava em 2 consultórios, 2 hospitais e resolveu ter um serviço próprio. Como era uma coisa que afetava não só ele profissionalmente, mas a nós como família, não é? Eu tive uma participação muito ativa no início da radioimagem, não do ponto de vista médico, mas do ponto de vista administrativo, de atitudes e coisas que eu fiz para ajudá-lo e para ajudar a nós como casal e como família, tá? Então, dentro disso, eu vi a necessidade de repente, ter uma sociedade na área médica também, porque certamente ele não podia atender tudo. E foi isso que me fez despertar um interesse pela área de imagem. Talvez, se não fosse assim, talvez o meu caminho dentro da especialidade tivesse sido diferente. Com isso, eu aliei 2 coisas, porque a minha preparação em termos de especialização ficou facilitada por tê-lo já nesse campo da radiologia. Com isso, eu tive mais espaço para poder também, não é, criar os meus filhos, ou os nossos filhos. E não me deu uma flexibilidade maior, que talvez, se eu tivesse escolhido alguma outra área, que eu não tivesse essa facilitação, e a ele como facilitador que foi, né, talvez eu não tivesse me sentido tão à vontade para seguir do ponto de vista profissional e para não me sentir, porque nós falamos nas mulheres têm isso, né? A gente tem toda essa capacidade profissional, mas a gente tem esse cuidado com os filhos e com a família. Isso hoje até, fazendo aqui um parêntese, é uma preocupação minha, especialmente na formação das mulheres médicas. Porque nós vemos hoje as mulheres, só a formação em medicina já é uma formação longa, né? Então, são às vezes 2, 3 vestibulares até passar na medicina. É um curso de 6 anos. Nós vamos depois ter uma especialização, uma residência, que a maioria hoje são 3, às vezes são 4 anos, às vezes mais. Então, nós temos as mulheres médicas com 35 anos, recém pensando em formar família. Numa época que o relógio biológico da mulher já não está batendo no ritmo mais, né? O ideal é que as mulheres pudessem engravidar em torno de uns 30 anos de idade. Então, eu vejo essa preocupação depois, né, excessiva, com ansiedade, com tratamento, muitas vezes por infertilidade, para ajudar a gestar fora do período que seria o período biológico ideal. E eu acho que aí a sociedade tem um compromisso. Deveria haver, e não é só na área da medicina, mas deveria haver um compromisso que pudesse liberar as mulheres para serem mães e profissionais. Porque a mulher, se sai de casa e diz para o seu patrão, pode ser na área de medicina ou qualquer outro, eu vim aqui trabalhar, pode esquecer minha família, porque não conta nem filho nem família. Por outro lado, ela chega em casa e diz assim, olha, não se preocupem porque o trabalho fica de um lado, eu aqui sou mãe e tomo conta da família e do lar também. Então, tem uma dualidade, tem que se manifesta na mulher profissionalmente até em culpa, se ela sai de casa para atender o trabalho e deixa os filhos, né? Então, isso aí é uma coisa que a gente não trabalha, não discute isso muito na esfera pública, porque isso é uma coisa parece que mais privada, mas teria que ser um assunto para ser discutido da forma pública, porque a nossa sociedade está toda estruturada numa estrutura familiar, onde as mulheres dão muito de si no cuidado, né, tanto às vezes da infância, como depois das pessoas mais velhas, e isso não é computado, né, porque faltam creches, falta um lugar adequado para deixar, às vezes, cuidar das pessoas mais idosas. Então, só um parêntese dentro do que tu falasse da mulher no contexto da sociedade, não só da medicina.
Então, eu comecei fazendo uma especialização, não aqui em Porto Alegre, mas eu fui para São Paulo, lá no Hospital de Clínicas da USP, né, da Universidade de São Paulo, e lá eu tinha um mentor que foi o Dr. Giovanni Guido Serri, que hoje é chefe do departamento lá, e que me propiciou todo um treinamento na parte de ultrassonografia, então ultrassonografia geral. Então hoje eu sou especialista em diagnóstico por imagem nessa área de ultrassonografia, né, com ênfase em diagnóstico da mulher, ou diagnóstico por imagem da mulher, que inclui daí além da ultrassonografia a mamografia, né? E outros exames como a densitometria óssea, que avalia a parte de osteoporose. Então, nesse nicho foi que eu me coloquei. A especialização na área de mamografia eu fiz através de um fellow em Miami, primeiro no Mount Sinai, que é um hospital em Miami, privado, e depois na Universidade de Miami, no Jackson Hospital, né? Lá eu morei 1 ano para fazer esse fellow em mamografia e foi um período também, que nem eu comentei antes, né? Isso aí foi uma construção de vida profissional e vida pessoal que foi conjunta, né, com o meu marido Neymário, né? Que ele, naquela época, ele ficou aqui em Porto Alegre, eu já tinha os 3 filhos, meu mais velho, eu acho que tinha entre 8 e 14 anos, né? E eu fui com os 3 filhos para fazer esse fellow, claro, eu tive que levar uma pessoa para me ajudar, e ele ficou aqui nos sustentando, né? Dando suporte, né? E ia lá nos visitar uma vez por mês. Então, não deixa de ser um esforço extra, porque é uma outra situação de vida, diferente dos meus colegas que foram fazer a residência na faixa etária adequada, né, antes de ter filhos, de ter, às vezes, até casado e tudo. Então, é uma situação bem diferente, bem peculiar. Eu tive o prazer de poder conviver com gente mais moça que eu, isso foi muito estimulante também, não é? Mas a gente, naquele momento da faculdade e mesmo da formação, nós tínhamos interesses que eram assim um pouco diversos, ou focos, né, de atenção do que a gente precisava fazer, que eram diversos, né? Então isso para mim foi muito importante, essa especialização que eu fiz nos Estados Unidos, né? Depois que eu me formei, em março de 1985, a radioimagem já estava funcionando, então era um serviço que funcionava não na Cristóvão Colombo, onde nós estamos hoje, mas lá na Plínio Brasil Milano, e nós iniciamos com a parte toda de raio-x. Naquela época, o meu marido era especialista nessa parte de radiologia gastrointestinal. Eu tinha feito, antes de nós nos conhecermos, uma especialização no Japão. E hoje essa área quase que não existe mais, porque se foi mais para o lado da endoscopia, né, para examinar estômago, intestino. Então, naquela época era através de exames radiológicos. E a parte de ultrassom, a ultrassonografia estava recém começando, naquele ano de 77, quando nós voltamos dos Estados Unidos, era um método de imagem novo, e que mudou muito a parte de diagnóstico por imagem, lá da década de 70 para hoje. E eu ajudava, eu não estava, já antes de formada, eu ajudava do ponto de vista administrativo na clínica, né? Aí via necessidade, ou existia assim meu interesse nessa área de ultrassonografia, e como, de novo, eu tive sempre uma atenção assim na área do diagnóstico por imagem da mulher, eu comecei fazendo as ultrassonografias em obstetrícia e ginecologia. Essa era a minha área, depois que eu fiz a especialização em São Paulo, essa foi a minha principal área de atuação. Então, muitos anos eu fiz, e hoje é interessante porque às vezes eu atendo pacientes aqui hoje que vêm fazer mamografia, né, ou que vêm fazer uma ecografia mamária, às vezes pacientes mais jovens, né, porque eu não sou tão velha assim, mas que eu tinha feito a ecografia da mãe delas na hora que a mãe estava grávida e tinha feito a ecografia obstétrica. Então é interessante, são nesse percurso, né, de 30 anos, mais de 30 anos de profissão, né, eu tenho essa possibilidade, né, de ter visto intraútero a paciente que eu estou examinando hoje do ponto de vista de diagnóstico de mama, por exemplo.
Mas aí, de novo, assim, eu sempre tive esse enfoque assim, na área da mulher. E daí, dali para obstetrícia, ginecologia, para mim me interessar nessa parte de diagnóstico de mama, né, também foi por aí. E nessa outra área do diagnóstico de osteoporose também, porque a osteoporose, apesar de ser uma doença que afeta homens e mulheres, começou o interesse maior do estudo através das mulheres, porque existe uma osteoporose que vem depois da menopausa nas mulheres, além daquela do envelhecimento que daí homens e mulheres têm. Então, nós, aqui na Radimagem, nós fomos pioneiros nessa área de avaliação da osteoporose através da densitometria. Nessa área da densitometria clínica, eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Densitometria Clínica por alguns anos, né? E isso me deu bastante conhecimento nesta área específica. E aí, mais adiante, né, englobei essa área da mama, onde também nós pudemos ter uma atuação de modificar ou de introduzir novas técnicas, né? Então, a densitometria óssea foi uma técnica nova que nós introduzimos aqui. E dentro da área de diagnóstico de câncer de mama, que hoje é a minha atividade principal, né? Não só mamografia, como ressonância, tomossíntese, biópsia, nós desenvolvemos a técnica do linfonodo sentinela para diagnóstico de câncer de mama, que hoje, né, é o padrão ouro, é assim que a gente faz quando a gente diagnostica um câncer inicial de mama, não se esvazia mais a axila das mulheres, isso fazem 15 anos atrás. Então, há muito tempo atrás, nós fomos pioneiros, inclusive no Brasil, foi ao mesmo tempo o probe, a sonda que a gente faz o diagnóstico do linfonodo sentinela, porque é através de uma substância radioativa que isso acontece. E a radimagem, já naquela época, tinha assim, integralmente todos os exames de imagem, inclusive a medicina nuclear. Então, com isso, eu fiz de novo, aí eu tive que fazer uma especialização de curto prazo, obviamente, nos Estados Unidos, né? Vim e eu, radiologista, acabei ajudando muito o cirurgião, né, a desenvolver a técnica. Nesse sentido, assim, eu colaborei com inúmeras teses de mestrado e doutorado na área da densitometria e nessa área do linfonodo sentinela. Então, foi uma técnica que nós, no meio, hoje, claro, em cada hospital tem um probe desse, mas ainda hoje tem alguns cirurgiões que me chamam no bloco cirúrgico. Então, eu sou uma radiologista diferente um pouco, né? Uma radiologista que faz um trabalho clínico também. Tanto que hoje eu tenho um consultório onde eu dou consultoria. É como se fosse uma radiologia clínica, porque nessa área de imagem da mulher, principalmente no diagnóstico precoce de câncer de mama, existe, né, uma relação médico-paciente que nessa área de radiologia a gente não vê em outras áreas, porque se tem ideia de um radiologista, né, olhando no negatoscópio, né, olhando imagens ou as radiografias, o técnico é que atende o paciente e o médico só vê os filmes e dá o relatório. Isso mudou um pouco com o ultrassom, porque a ultrassonografia é o médico que faz o exame, então cria um relacionamento, né? As mulheres, por exemplo, que vêm fazer exames de rotina, né, vêm uma vez por ano, principalmente nessa área da mama, onde a mamografia está indicada para todas as mulheres a partir dos 40 anos, então a gente cria um relacionamento outro. Como o diagnóstico de câncer de mama também não é um diagnóstico clínico mais, porque o que a gente quer diagnosticar através do exame, antes que tenha a palpação de um caroço, por exemplo, toda a conduta, né, é feita através do parecer do radiologista. Então, a mulher vem, faz a mamografia, o paciente faz a mamografia, tem o diagnóstico de alguma coisa suspeita, se faz o exame complementar, se necessário, se coloca à disposição a biópsia, né? No nosso caso, a gente ainda vamos ainda na cirurgia para diagnóstico linfonodo sentinela, então é como se fechasse um círculo e ao mesmo tempo o radiologista se insere dentro de uma equipe, porque o diagnóstico de câncer de mama é um paradigma assim multidisciplinar. Então, é o radiologista junto com o cirurgião, junto com o médico assistente, junto com o patologista, né, junto com o oncologista, e toda essa equipe e esse interrelacionamento, essa discussão entre os múltiplas especialidades médicas é que faz com que a gente possa dar o melhor atendimento à nossa paciente. Então, isso é uma coisa diferente, torna
o radiologista é, no caso, mais proativo, né? A gente acaba tendo um relacionamento com pacientes que é diferente dos radiologistas de antigamente. Eu acho que é importante, sim. Eu não tenho experiência de trabalho no SUS, né? O meu trabalho se ateve à clínica privada, e a clínica privada eu quero dizer aqui atendimento a pacientes que vêm através de convênios fazer exames na radimagem, porque o meu principal ponto de trabalho aqui é a radimagem, né? Que é uma clínica de diagnóstico por imagem em geral e que eu atendo essa parte, então, de diagnóstico por imagem da mulher. Eu fui, inclusive, da comissão científica do Colégio Brasileiro de Radiologia, especificamente na área de densitometria, mas sempre com esse viés. Me preocupam várias coisas, né? E aí, de novo, é uma radiologista diferente, porque é assim, a doença como um todo e a possibilidade de estabelecer uma conduta e de ver qual é o desfecho dessas pacientes. Então, a gente já sabe, a mamografia é o exame de imagem que é usado como exame de rastreamento. Isso é importante a gente dizer que o exame de rastreamento é aquele exame que a gente oferece a uma população que não tem nem sinais nem sintomas. Nós falamos de um caroço, que é a expressão clínica, que pode ser a expressão clínica de um câncer de mama. Quando a gente fala em mamografia da população, exame de rastreamento ou de screening, nós estamos oferecendo para todas as mulheres a partir dos 40 anos realizarem mamografia uma vez por ano, porque nós temos ensaios clínicos randomizados, controlados, com segmento de mais de 20 anos que mostra uma redução de mortalidade de pelo menos 30%. Dentro disso, a mamografia é o exame que foi mais estudado, então a gente sabe que o benefício é maior que o risco. Sempre que a gente faz um exame também tem o risco, tem variações da normalidade, tem alterações que a gente pode pensar que sejam suspeitos que acabam não sendo, né? Então, assim, tem uma população de mulheres no Brasil que faz a mamografia de rastreamento, que hoje se faz, por exemplo, nos Estados Unidos, se faz na Suécia, se faz em países outros da Europa, né, e que mostra essa redução em mortalidade. No entanto, nós não temos isso disponível para todas as mulheres. As mulheres dentro dos planos de saúde, ou que têm plano de saúde, fazem esse tipo de rastreamento. As mulheres dentro do SUS, apesar de a gente ter leis que asseguram que a mulher, depois dos 40 anos ou depois dos 50, depende, às vezes, da indicação do Instituto Nacional do Câncer, que depois diz que depois dos 50 anos, a cada 2 anos se faz mamografia, mas nesse cenário não é para todas as mulheres, não é todos os locais que elas têm acesso, então se criam, na verdade, 2 populações diferentes de mulheres no Brasil, umas que têm a possibilidade de fazer um diagnóstico precoce, e quando a gente faz um diagnóstico precoce de câncer de mama, a gente tem uma possibilidade de cura, né, que é maior que 90%, e as que fazem o seu diagnóstico, fazem a sua mamografia, né, pelo SUS, né, e que na verdade não é rastreamento, na verdade é muitas vezes através já de um sinal ou sintoma, e o diagnóstico então não é precoce, é tardio, tá? Fazendo com que mais de 50% das mulheres que têm exames pelo SUS fazem o diagnóstico de câncer de mama avançado, onde apesar daí o SUS poder, o governo e o sistema de saúde poderem oferecer a cirurgia, a quimioterapia, a radioterapia, não vai mudar mais o desfecho dessa paciente. Essa paciente vai morrer de câncer de mama, tá? Então, isso é muito cruel, se nós pensamos que nós estamos num país e que a gente quer a igualdade, pelo menos, de acesso à saúde na área de diagnóstico de câncer de mama e de cura, né, de câncer de mama. Nós temos, assim, uma divisão extrema dentro da sociedade. A realidade dos planos de saúde, né, dentro do atendimento à saúde, não tem como não ser acomodada nesta realidade que nós temos hoje, né? Hoje a gente tem um avanço tão grande, depois até nós podemos falar dentro da radiologia, dentro da imagem, como foi assim, desde a época do descobrimento dos raios-x, né? O que a radiologia era até na época, por exemplo, da década de 70, quando eu estive nos Estados Unidos, e o que é hoje a multiplicidade de outras técnicas de imagem que não são o raio-x. Por isso que hoje a especialidade mudou de radiologia e diagnóstico por imagem, porque além do raio-x convencional, se adicionou o ultrassom, se adicionou a medicina nuclear, a tomografia computadorizada, né? A ressonância magnética, né? Hoje tem os PET-CT, hoje a gente já tem PET ressonância, então isso é uma evolução
técnica, né? Nem sempre todos os exames mais novos ou técnicas novas são melhores exames, mas é assim que a medicina evolui. Se eu estou falando nessa área de imagem, imagine nas outras áreas, né? É impossível que alguém hoje possa ter um atendimento, inclusive assim de hospitalização, sem contemplar um convênio médico, seja o convênio médico do SUS, do Sistema Único de Saúde, né? Seja através de planos de saúde particulares. Então, isso é uma realidade, né? A gente tem que se adaptar a ela. Nós vivemos numa época que o médico tinha seus pacientes particulares, modifica toda a relação médico-paciente, porque tem um intermediário que está dizendo, está dando o caminho, né? Eu, na minha ideia, né, eu não sei o que acontece no Brasil, que os planos de saúde assim têm que se ater, primeiro, é um nível só para todos os médicos, independente se o médico está recém-formado, daquele que já tem 20 anos de experiência profissional e que já investiu, né? A mesma coisa dentro da radiologia, dentro do diagnóstico por imagem, né? De repente, uma clínica como a Radimagem que investe em tecnologia de ponta e tem sempre preocupação de novos equipamentos e fazer onde está na mesma situação que uma clínica que de repente lá no interior do Rio Grande do Sul não tem como, tem um aparelho de ultrassom lá de 20 anos atrás, mas a remuneração é a mesma. Então, tanto os planos de saúde não contemplam isso aí, como também não contemplam o tempo né, de experiência e o conhecimento dos médicos. Eu vou fazer só um paralelo com os Estados Unidos, por exemplo, onde os planos de saúde, na verdade, têm um básico que eles cobrem. Se o paciente resolve procurar um outro serviço, um outro médico que tem aquele básico e mais X, ele paga o mais X e o plano reembolsa aquele básico. Isso, eu não sei se é por conta de alguma lei que exista, mas isso eu desconheço que acontece no Brasil e eu acho que isso facilitaria para todos os médicos. Então, assim, ó, se eu só tenho disponibilidade, eu pago o meu plano de saúde e eu não posso adicionar mais 5, 10, 20 reais, eu vou naquele médico, de repente, bem formado, que fez residência e tudo, e que está atendendo. Mas se eu quiser ser atendida por um profissional de mais tempo e que, por isso, tem mais pacientes, tem agenda cheia, né? Eu posso, então, querer aquele profissional e aí pagar um adicional. Eu não sei por que isso não pode funcionar assim. Isso é uma demanda de mercado. Os profissionais não são todos iguais, né? O relacionamento médico-paciente deles não vai ser todo igual e, no entanto, o que a gente vê é o plano de saúde, né, tem um básico que é para todo mundo, é como se todo mundo fosse uma média, o que dificulta, inclusive, o acesso aos pacientes que têm planos privados de saúde a determinados profissionais. Se hoje tu tiveres um problema de uma dor na coluna súbita, tu quiser consultar através de um plano de saúde com um bom traumatologista que tu conhece, ele não vai ter horário para te atender. Né? E se ele conseguir fazer um encaixe, ele vai te atender às 10 da noite. Certamente também assim, ele não pode atender tão bem os pacientes. Então, tem como é que se ajusta isso, esta demanda e o que o plano pode pagar, tudo isso eu entendo, mas eu acho assim que se a pessoa pode pagar mais um tanto, e isso regulamentaria um pouco essa questão de demanda e mercado, mas eu não vejo que isso é uma coisa que se discuta aí dentro desses convênios e planos de saúde. Mas era, para mim, na minha ideia, pode ser uma coisa assim ingênua da minha parte, mas é uma maneira que eu vi isso acontecer nos Estados Unidos de acomodar e de todos terem acesso, né? Então, eu não fiquei dentro da universidade, que era a minha ideia, né? Fazer, mas como a minha formação toda foi não formal, tá? Eu também não pude seguir os caminhos assim para entrar dentro da vida acadêmica. No entanto, né, eu sempre gostei dessa área. Então, como outras coisas na minha vida, eu dei um jeito. Então, assim, ó, já faz muitos anos que a Radimagem tem um curso de diagnóstico por imagem para profissionais da saúde, para médicos especificamente. Tem 22 anos que nós fazemos esse curso todo março, né? Então, com isso, não só eu dou aula, como eu também tenho um compromisso com a formação dos médicos radiologistas mais moços, né? Inclusive, os residentes de radiologia, de gineco e obstetrícia são isentos de pagamento de inscrição.
Então, dentro do curso da radimagem, que é todo ano, e o enfoque não é só para radiologista, também para obstetra, ginecologista, oncologista, cirurgiões, quem trabalha nessa área da mulher. Como eu disse, né, principalmente na área de câncer de mama, é um paradigma multidisciplinar. Então, a gente tem cuidado através dos anos e devido à especialização que eu fiz nos Estados Unidos, nós tivemos, eu tenho contatos com muitos professores, não só nos Estados Unidos, na Europa também, e ao longo desses anos nós trouxemos vários profissionais de fora do país e de dentro do país para conversar sobre assuntos nessa área específica de diagnóstico por imagem da mulher, né? E com isso eu supri uma necessidade minha, que era de passar adiante o conhecimento e ajudar na formação dos especialistas nessa área para poder, né, no final, poder atender melhor as nossas pacientes e as mulheres, né? Essa foi a minha atitude, diferente um pouco para poder, então, acomodar essa vontade que eu tinha de transmitir conhecimento, tá? Estando mesmo assim fora da universidade. Dessa mesma forma, nós tivemos a ideia do que já mencionei antes, desse projeto Mulher e Saúde, que também tem 20 anos, começou junto com um curso de diagnóstico por imagem da mulher, que era para especialistas da área da saúde. Eu achei que era importante também fazer alguma atividade junto à população em geral. Porque a gente sabe que para cuidar da nossa saúde nós não precisamos só do médico, nós precisamos também de atitudes e de informações para que as pessoas possam, né, consultar de forma adequada, fazer seus exames, melhorar a sua qualidade de vida. E dentro disso eu acho que as mulheres funcionam como um elemento multiplicador. Porque se a gente dentro da medicina, se a gente quiser preservar a nossa saúde, a gente precisa de uma alimentação que seja saudável, a gente precisa não fumar, a gente precisa fazer exercício físico, manter o peso. Quem é que prepara as refeições dentro de casa? Primeiro, quem é que em geral cuida de uma criança até a hora que ela entra na escola? Em geral, uma mulher, ou é a mãe, ou é a avó, uma tia, às vezes uma babá, uma pessoa que fica em casa com a criança. Quem é que prepara as refeições? Quem é que vai mostrar que tipo de alimentação é mais saudável? Quem é o exemplo ali para dizer assim, olha, a mamãe não fuma, ou a mamãe faz exercício, ou a mamãe mantém o peso, ou escolher, se não é a mulher que prepara as refeições, pelo menos ela resolve qual é o tipo de alimento, ou é ela que compra. Então, dentro disso, a mulher também tem uma afinidade maior com o sistema de saúde, porque a mulher tem um relacionamento com o médico, com a medicina, que é mais próxima do que com o homem. Por quê? Porque a mulher tem assim, o compromisso da regulação, por exemplo, do controle da natalidade. Então, é as mulheres em geral que usam um anticoncepcional. Então, isso faz com as meninas muito cedo vão consultar com o seu ginecologista. Mais adiante, grávidas também têm o pré-natal, tem o parto, tem as crianças para levar para o pediatra, tem a parte de vacina, depois, mais adiante na meia-idade, tem os problemas relacionados com a menopausa, e isso tudo faz com que a mulher tenha uma interação com o sistema de saúde que é maior que o homem. Então, muitas vezes são as mulheres que marcam as consultas para os seus maridos. Então, o projeto Mulher e Saúde começou com a ideia que na mesma época que a gente fazia o curso, a gente tinha uma atividade para as mulheres em geral. Nós tivemos 3 grandes assim, eventos lá no Vida, Centro Comunitário na Zona Norte, que nós não só fazíamos, porque o objetivo não era fazer exame, mas fazer a coleta de Papa Nicolau, a papulação das mamas, não é? Era uma ideia para deixar as mulheres na antessala tendo palestras a respeito de diferentes assuntos. Isso eu fiz junto com o governo do estado, depois mudou a orientação e junto com vários outros hospitais e profissionais, e aí eu resolvi montar um programa de palestras que hoje acontece e continua acontecendo toda a última quarta-feira de cada mês, às 4 horas da tarde. Não é na Radimagem, porque eu não tenho um lugar aqui na Radimagem, mas é no centro comunitário aqui da Igreja São Pedro, que a gente usa, que a gente tem na vizinhança. E com isso, ao longo dos anos, vários profissionais da área da saúde dão palestras de forma assim, com uma informação bem adequada para mulheres e homens hoje já, a respeito, né, de qualidade de vida e de como é que a pessoa pode cuidar melhor da sua saúde. E as mulheres cuidando melhor da sua saúde, elas cuidam melhor da saúde da família também, né? Então, o diagnóstico por imagem
como eu tinha falado antes, né, a especialidade de radiologia virou agora especialista em diagnóstico por imagem, porque não são só os raios-x. Então, o advento dos raios-x foi muito importante, né, na possibilidade da gente poder fazer o diagnóstico de doenças que fazem uma modificação, por exemplo, no pulmão, e a gente não tinha outra maneira de avaliar anteriormente. Então, é importante, né, o raio-x como início de enxergar o corpo por dentro. Mas desde a época em que nós tínhamos só a radiologia ou as radiografias, nós evoluímos muito dentro da especialidade, porque outras técnicas, que não só a técnica radiológica, né, se transformaram o nosso dia a dia de diagnóstico. Então, é difícil hoje a gente entender a medicina sem o diagnóstico por imagem. Então, depois dos raios-x, a utilização do ultrassom, que na verdade, o ultrassom como indicação médica, evoluiu dos radares e sonares que se usaram durante a guerra. Então, dali se evoluiu para poder avaliar os órgãos intracavitários, né? Depois, a própria evolução do exame radiológico com a tomografia computadorizada. E mais adiante, uma outra técnica de exame que não usa nem ultrassom, nem o raio-x, mas que usa ondas eletromagnéticas, que é a ressonância nuclear magnética. E incluindo os exames, então, funcionais, do que faz parte da medicina nuclear, hoje o PET-CT, né? Existe PET-ressonância. Então, o nosso universo de possibilidades se ampliou. A mamografia faz parte dos raios-x, né? Dentro do diagnóstico de mama, a mamografia ainda é o principal exame. Então, a gente tem uma tendência a pensar assim, não, tem exames mais modernos. O que a gente tem de mais moderno dentro da mamografia hoje é a tomossíntese. Depois que a mamografia se tornou digital, a tomossíntese é uma evolução técnica do próprio exame radiológico, que é o principal exame e o único exame de rastreamento para diagnóstico de câncer de mama é o exame radiológico. A mamografia e a tomossíntese veio para poder avaliar a mama em 3 dimensões, que a mama é um volume. Quando a gente vê numa radiografia, a gente está vendo em 2 dimensões. Como o tecido fica sobreposto, às vezes a gente pode perder sensibilidade. Então, a tomossíntese pode fazer as imagens em 3D de forma que a gente aumente em 40% a sensibilidade para diagnóstico do câncer de mama, né? Então, são todas ferramentas que a gente tem que são novas e que a gente espera que tenha uma repercussão. Mas é importante também dizer que hoje a gente tem problemas tanto sobre diagnóstico como sobre tratamento. Então, muitas vezes a gente tem imagens e a gente não sabe como lidar com elas. Então, é importante que antes da gente oferecer para a população em geral, a gente possa ter o benefício que essa técnica propicia, porque nós já conversamos que qualquer atitude na vida e qualquer exame pode ter até tratamento, pode ter benefício, sempre tem um efeito colateral ou um risco. Enquanto ainda nós não falamos nem em custo, né? Então, isso tudo aumentou muito o custo da medicina. É importante a gente poder adequar, a gente discutir enquanto sociedade, onde é que nós vamos alocar os recursos na área da saúde, que não vão ser possíveis para tudo, com todas as inovações que nós temos, não só dentro da área de diagnóstico por imagem, mas de tratamento, não é? Como é que dentro do esquema de saúde pública, onde é que a gente põe o nosso foco? Então, a gente falou antes, né, de diagnóstico pelo SUS, a mamografia pelos convênios, que é feita a todo ano a partir dos 40 anos de idade para todas as mulheres. Em países como a Inglaterra, se faz mamografia a partir dos 50 anos, a cada 3 anos. Mas por que é assim? Não é porque não se reconhece o benefício de fazer a partir dos 40 anos. É porque a Inglaterra, como país que tem a sua medicina toda socializada, né, sob custo do governo, tem que saber onde é que o benefício é maior. Como o câncer de mama é mais frequente nas mulheres com mais idade, então é óbvio que o benefício maior é se eu pego uma faixa de mulheres mais velhas. Então, com esse intuito, o governo distribui de forma mais ou menos adequada
por o tipo de investimento que ele tem que fazer, né? Então, isso é uma coisa que, enquanto sociedade, um dia nós vamos ter que pensar, porque não adianta fazer um super diagnóstico ou tratar um paciente com um câncer muito raro e que a quimioterapia vai poder retardar em 1 mês ou 2 meses ou 3 meses um desfecho, enquanto nós temos aqui no Brasil mulheres morrendo de câncer de colo uterino, que é uma doença completamente evitável e tratável, não precisa nem acontecer porque ela é provocada em 90% por uma infecção e a gente tem diagnóstico através do citopatológico de estágios muito iniciais, antes de atipias, antes que seja um câncer, essas mulheres são curadas e aqui no Brasil a incidência aumenta e a mortalidade aumenta. Então, é uma discussão em termos de recurso em saúde, que apesar de todas as inovações e tecnologia e futuro que a gente tem dentro dessa técnica, especialmente dessas técnicas de imagem principalmente, a gente tem que saber custo-benefício, o que nós vamos oferecer para a população, para que a gente não tenha 2 tipos de pessoas, como a gente tem 2 categorias de mulheres no Brasil, as que têm acesso a mamografia, as que não têm. Então, vê que a situação do médico antigamente era mais tranquila, tinha mais tempo, de repente, para conversar com o seu paciente, talvez até para fazer o exame. E hoje, qualquer novidade, qualquer exame, está na mídia, as pessoas têm conhecimento. Então, às vezes, inclusive, induz o médico a pedir exames que, de repente, eles nem pediriam, né? Mas a situação do médico é um pouquinho delicada. Eu acho que nós temos que ter uma formação que seja clínica, que a gente possa usar os exames laboratoriais ou de imagem, né, como um complemento da consulta clínica. A gente não pode deixar de ensinar isso dentro das universidades. Essa parte também de relacionamento com o paciente é importante. No entanto, nós vivemos num mundo que se acelera muito e que necessita, né, talvez de mais recurso, de mais atenção, de mais tempo, ao mesmo tempo que a gente gostaria de ter uma consulta de 30 minutos, não é? O médico também precisa pagar as contas de casa, precisa trabalhar. Se o preço da consulta é muito baixo, ele não tem como fazer isso. Então, no SUS, onde existe, né, uma remuneração que é básica e tem uma necessidade imensa de atendimentos, né? É uma coisa que a gente não vai conseguir resolver. Então, como é que na minha ideia, assim, como é que a melhor forma de encarar isso? Acho que seguir, podendo ensinar semiologia, podendo ensinar relacionamento médico-paciente. Eu acho que nós temos que ter equipes multidisciplinares de atendimento, nós temos que focar naqueles exames que são preferenciais, né? Mas até para, de repente, conversar com um paciente e dizer assim, olha, eu acho que o senhor não precisa fazer esse determinado exame, às vezes é uma conversa mais comprida do que pedir o exame, né? Então, tem essa parte econômica, eu acho muito difícil, sabe? Eu entendo que existem pessoas que talvez não pudessem ter recurso nenhum, mas hoje, como dentro próprio dos planos de convênio e a dificuldade assim do SUS e tudo, se a gente pudesse às vezes cobrar assim R$1, R$12, R$5 de determinadas consultas, a gente poderia adequar mais a demanda. De novo, não estou dizendo que a saúde não é um bem de toda a população. Eu digo que a gente não pode atender de forma mais unificada, né, toda a população. Então, tem alguns que vão ter recursos, vão poder fazer, tem outros que não vão ter acesso. A gente tinha que ter uma maneira de otimizar o atendimento médico e tem algumas ideias a esse respeito. Eu acho que hoje em dia, né, a maneira que a gente vem conduzindo a saúde, a formação médica também não está adequada, é uma coisa que a gente tinha que ampliar um pouquinho mais a discussão e, de novo, que a gente possa estabelecer prioridades e dentro daquelas prioridades, né, a gente se ater a isso. Como é que nós vamos resolver o problema do atendimento assim diferenciado desde um bebezinho que nasce prematuro com 500 gramas, né, até um senhor ou uma senhora que tem 95 anos e que se prolonga a vida? Onde é que está o meio termo? O que nós vamos deixar de atender, o que nós vamos atender? Eu acho que é uma discussão da sociedade. Então, a Academia Sul-Rio-Grande de Medicina é um grupo de 60 médicos e que foi criada há anos atrás
e eu faço parte dessa academia, o que muito me orgulha. Nem sei se eu tenho todas as credenciais necessárias para isso, mas eu entrei na academia porque eu tive um mentor dentro da radiologia também. Eu falei do professor Tuiscondic, né? E eu não falei no Dr. Ilha. O Dr. Ilha é radiologista, né? Já faleceu também, mas trabalhou muitos anos conosco, né? Comigo, com o Neymar, meu marido. E teve assim uma participação muito importante na radioimagem, não só por ser um radiologista muito competente, mas também pela capacidade de nos ajudar em outras situações. Então, uma vez o Dr. Ilha veio, ele fazia parte da academia, ele foi um dos membros fundadores, e veio me perguntar se eu consideraria, né, entrar para a academia. Eu digo, olha, doutor Ilha, eu nem vejo que eu tenha, como eu disse, as credenciais necessárias, né? Tanta gente, assim, dentro da academia, dentro da universidade, professores e tudo. Eu fiz a minha vida profissional, sou médica, né? Sou muito médica, fiz a minha vida profissional fora, assim, das instituições, assim, de ensino e tudo. Mas se o senhor acha, né, que isso que o senhor vê na minha vida, assim, de trabalho é o suficiente? Ele disse assim, não, eu acho que sim. Eu digo, bom, se o senhor me dá o seu aval, eu não tenho por que não concorrer. Então, por isso que eu acabei me candidatando através da mão do Dr. Ilha. Quem fez a minha apresentação na academia foi a doutora Temes, né? E os colegas tiveram, assim, a grandiosidade de olhar para alguém que não trabalhava dentro da universidade, mas eu acho que aí é importante, porque uma academia não é a mesma coisa que uma academia universitária. Tem que congregar médicos de diferentes áreas e que também atuem de diferentes maneiras, né, dentro da sua comunidade, né, e que dentro da medicina possam mostrar um padrão ético de trabalho que vai modificar um pouco o seu entorno. Então, dentro disso, os meus colegas viram essa possibilidade. Eu tenho trabalhado junto com a diretoria da academia em algumas gestões já, fui secretária, fui tesoureira por alguns anos e tenho o prazer, então, de conviver com esses outros profissionais, colegas acadêmicos. Me dá muito prazer, mas lá nós temos que fazer um trabalho também, porque nós somos mulheres, uma minoria. Então, acho que está na hora de a gente trazer mais mulheres para esse grupo seleto.